queridos estudantes, agora vamos para a nossa aula de análise linguística, hein? Galerinha, show! A última aula para o nosso sextou, até rimou. Bora, meu povo lindo! Hoje, aqui, nós vamos trazer o objeto do conhecimento pronome relativo, meu povo lindo, olha, presta atenção. Tu presta atenção, tu que tá aí para cair de sono, toma logo um café bem pesado para acordar. Isso aí, ó, é pronome relativo, meu amigo. Isso é conectivo que você vai empregar na sua redação Enem. Eu digo logo é assim que é para tu ficar ligado. Não, não deixe de prestar atenção nas super dicas que nós vamos dar aqui para você. Eu, Rosinha, Ismael, querido estudante da Libras também, querido público-alvo, queridos alunos surdos. É assim que a gente diz, né, gente? Não é surdo, é surdo. Beijo para vocês, amores. Ó. Vocês vão usar esses pronomes, sabe para quê? Para evitar repetições desnecessárias. Gente, coisa repetitiva é chata, né? Depende da repetição, mas normalmente a repetição é chata. Pois é. Então, um texto, principalmente quando for um texto formal, um texto mais denotativo, um texto científico, um texto técnico, você tem que saber organizar as informações do texto para que a coisa não se torne repetitiva, chata, e daqui a pessoa esteja daqui a pouco com a língua para um lado e a baba para o outro. Dormiu. Então, preste atenção no serviço. O pronome relativo é um tipo de pronome super importante e hoje nós vamos dar altas dicas para você aqui sobre ele, querido estudante. Ó, a gente primeiro vai conceituar e classificar esses pronomes relativos, né? Mostrando a especificidade deles, que é funcionar exatamente como conectivo, como recurso de retomada. Você vai entender como é que isso é feito, tá? Identificar também esses pronomes relativos e o tipo de coesão que eles fazem. Ou seja, o pronome relativo é aqui. Volta. Ele faz um tipo de coesão que nem o passo do Michael Jackson. Entendeu? Aqui, ó. A gente vai entender assim, ó. Mecanismo de volta. Ó. Comi as laranjas. Só para você ter ideia. Ó. Que colhi. Invento dizer, presta atenção, querido estudante esperto. Eu colhi a laranja, eu comi as laranjas. O que é que você diz? Numa oração só, de maneira reta, objetiva. Ha! Comi as laranjas que comi. Ou, comi as laranjas que colhi. Olha o que, ó. O que vai retomar? O substantivo laranjas. De modo que, retomando, ele conecta esse substantivo de volta a essa oração cujo verbo é colher, ó. É isso que ele faz. Então, lembra que ele faz esse movimento sempre, ó, de recobrar uma informação ou até uma oração já dada. Tá vendo? É isso que o relativo faz. Por isso a gente diz que ele faz movimento de recuo, tá? Esse movimento ele tem um nome específico, dentro da análise dos recursos coesivos, que a gente chama de anáfora. Isso não acontece, evidentemente, só com pronome relativo, não. Há outros pronomes, outras palavras que fazem essa retomada. O advérbio, por exemplo, é um. Ó, vamos ao clube. Lá, vamos comer churrasco. Quando você joga o advérbio lá, você retoma o lugar que você mencionou antes. Ó. Lá é o clube. Entendeu? É isso. Então, o pronome relativo é um dos recursos que vocês vão lidar aí para organizar as informações textuais. Então, primeiro a gente vai lembrar o que é pronome, né? Pronome que é essa classe extremamente relevante. A gente faz uso direto do pronome no dia a dia para fazer apontamentos, fazer referências dentro do texto, fora do texto, fazer referências ao tempo, às pessoas, aos objetos, aos lugares. Então, o pronome é muito importante. Ele é uma palavra variável, já que ele vai apresentar, dentro das possibilidades, flexões ou variações do gênero, pode ser masculino e feminino, pode ser neutro, genérico. O número, singular ou plural, a pessoa, em referência exatamente às pessoas a que o pronome diz respeito, tá? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, aqui, ó, são as pessoas do discurso, viu? Pessoas do discurso. Só para começar a lembrar aqui o babado. Então, ele pode acompanhar um substantivo, que a gente chama de pronome adjetivo,
Ou então, gente, ele vai tomar mesmo o lugar do próprio substantivo. Ele em si vai ser substantivado. A gente chama esses pronomes de pronomes substantivos, tá? Não pegue no fio. Ele é perigoso. Quando vocês não peguem no fio, ele é perigoso, perceba que o ele retoma o fio, não repete esse substantivo e atua no lugar dele. Em vez de dizer, não pegue no fio, o fio é perigoso, você diz, ele é perigoso. Sacou? Bem simplesinho. A gente faz isso no dia a dia. Detalhe é que a gente não fica prestando atenção às coisas que a gente fala, né? E muitas vezes nem presta atenção ao que escreve. Mas é importante, quando você estiver lá concentrado, escrevendo um texto que exija mais de você, como vários gêneros aí que exigem um registro padrão, que você saiba dominar esses recursos aqui, vice? Pois é. Olha aí. Os substantivos são aqueles que tomam o lugar do substantivo, ou seja, vão atuar como ele. Então, esse tipo de pronome, gente, ele pode exercer qualquer função sintática do substantivo. Ele pode ser um sujeito, ele pode ser um complemento de um verbo, tá? Ele pode ser um adjunto adnominal, várias funções sintáticas. Ou, eu participei do campeonato. Veja, eu. Com certeza em referência a quem fala. Então, eu é um pronome de primeira pessoa. Veja aí, ó. Ela era a mais animada da festa. Se num texto eu não conseguir visualizar a quem esse pronome se refere, a referência para mim vai parecer vaga, né? Assim, muito vaga. Todos chegaram. Todos eles chegaram. Todos, quem? É preciso, como você percebe, ó, que o pronome esteja inserido no contexto para que a gente consiga visualizar melhor a função dele, né? Eu mesmo não gosto dessas frases isoladas, não. Não diz muito, não. Né? Eu gosto de passar para o texto, analisar lá dentro, que a gente fica com uma segurança maior. Mas, de toda forma, ó, quando o pronome é o próprio substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. E só para você não esquecer, querido estudante, porque o negócio aqui é um fervendo e três quente. Não, é melhor, um quente, três fervendo. Não se esqueça disso, é muito importante. Os pronomes em si, eles podem exercer diversas funções sintáticas. E muitos deles estão envolvidos aí em questão de registro formal e registro informal, que você sabe que é uma coisa que o Enemzinho cobra muito, né? Por exemplo, a pessoa diz, lhe amo. Não interessa, meu amigo. Importante ser amado. Se com li, com ti, com o, amo você, amo tu, entende? Mas, se for registro formal, a gente precisa dominar os conhecimentos e os básicos aí acerca dos pronomes. Vice? Esses são os substantivos. Olha aí os adjetivos. Bom, muito fácil visualizar, tá? O pronome adjetivo, que ele vai acompanhar um substantivo. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos duas frasinhas aqui, ó. Minha bicicleta quebrou e esta aula está interessante. Eu espero que sim, né? Olha aí, ó. Vamos marcar aqui os substantivos, a bicicleta e aula. E olha só os pronomes que estão acompanhando esses substantivos. Todos dois são sujeitos na oração, né? Nas orações ali, as. Esta, ó. E minha, tá vendo? Esse pronome minha dá uma ideia de pertencimento em relação ao substantivo. Minha bicicleta não é sua, não é dele, é minha. Esta aula agora, ó. A aula que está acontecendo no exato momento da fala. Entende? Então, os pronomes eles têm essa propriedade de apontar relações de pertencimento. Às vezes, no contexto, né, os possessivos eles ganham muito mais valores, com certeza. Os demonstrativos, que é o caso de baixo, quando acompanham o substantivo, eles vão apontar algo referente ao texto, tá? Podem apontar tempo, podem apontar espaço, mas hoje não é a vez dele, não. Hoje é a vez dos relativos, né? Olha só, duas publicidades, duas campanhas bem interessantes. Essa primeira aqui, que traz aí hortifrutis como a base da publicidade, diz o seguinte: elas se uniram para combater um vilão destruidor, o colesterol. Tartarugas, acho que é tartarugas, né? As tartarunas ninjas. Eu nunca nem ouvi falar nisso, né? Tartaruna, tartaruga.
É porque assim, gente, eu vou contextualizar. Essas publicidades da hortifruti, elas costumam trazer, vamos dizer assim, como elementos principais, os produtos que vendem. Então, é um quiabo, é um milho, tá? É um tomate, é uma cebola, é uma laranja, é um coco. Hortifruti, meu povo. E aí, elas pegam, por exemplo, capas de filmes e séries interessantes de cinema, só que em vez dos atores, elas colocam os hortifrutis no lugar. Não tem aquele filme Os Dois Filhos de Francisco? Aí na hortifruti virou Os Dois Milhos de Francisco. E botaram os Minions no lugar dos milhos, ó. Tá vendo? Não tem Tropa de Elite? Aí na propaganda da hortifruti era Tomate de Elite. Aí. Se não é hortifruti, pede para sair. Faca na caveira. Chama! Chama! Aí. Tá massa demais. Às vezes é filme, às vezes é novela, às vezes é letra de música. Não tem aquela música famosa da Carmen Miranda? O que é que a baiana tem? Na hortifruti foi adaptada para O que é que a banana tem? Aí no lugar da Carmen Miranda tava lá uma bananinha linda, toda vestida daquele jeito que a cantora se vestia. Então, assim, bem aí, você tem um uso interessante do pronome elas. Porque para a gente entender a referência desse elas, a gente tem que olhar aqui para os hortifrutezinhos que estão aí, que eu não conhecia mesmo essa tartaruna, não, de verdade, né? Ah, eu lembrei. Do Incrível Hulk, a Incrível Rúcula. O Diabo Veste Prada, filme famoso do cinema. O Quiabo Veste Prada. Então, tudo é assim. Procurem, minha gente, procurem as propagandas da Hortifruti. Olha aí. Então, a gente tem o pronome elas aí como exemplo de pronome substantivo que aponta, né, para o elemento principal aqui na peça publicitária para o qual os idealizadores quiseram chamar a atenção, né? Mais um produtinho aí da Hortifruti. Tá vendo? Aqui nesse outro, a excelência na educação mora ao lado. Olha aí. Garanta a sua vaga. Bem aqui nós temos pronome de novo. Exemplo de pronome adjetivo, porque veja que esse pronome aí, ó, ele acompanha, tá? O substantivo vaga. Então, na parte verbal de vários gêneros, vocês vão perceber pronomes demais, não tem como. Porque o pronome, gente, é um dos principais organizadores da língua portuguesa, entende? Então, para organizar as informações, com certeza, você vai lançar mão de pronomes. Olha aí. Pronome substantivo aqui nas tartarunas. E o pronome ali, adjetivo na publicidade, né? Da educação. Legal, né, povo lindo? Olha aí. Nosso foco hoje vai ser o pronome relativo. Mas lembrem-se que vocês têm vários tipos de pronome, tá? Os pessoais que envolvem o caso reto, do caso oblíquo de tratamento. Você tem os pronomes indefinidos, você tem os possessivos, você tem os interrogativos e os demonstrativos. Hoje nós vamos falar sobre o relativo. E não esqueça, ligue o nome à pessoa. Pronome relativo porque ele faz relação. Que relação? Há uma informação já mencionada. Lá mesmo, antes da gente entrar nos slides de conteúdo, eu mostrei para vocês um exemplo. Vocês viram que aquele que ele faz retomada. Então, um passo muito importante para a gente entender a função desses pronomes é primeiro saber quais palavras e quando vão funcionar como pronomes relativos. É nesse processo de retomada bem aí. Ó, normalmente refere-se a um termo anterior, o chamado antecedente, dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Então, vejam que só esse conceitinho aqui, que também traz a função do relativo, já mostra o importante papel desse recurso linguístico como um coesivo. Ele evita que você desmembre uma oração, que você desnecessariamente repita informações. Então, veja a importância disso aí. Principalmente quando é um texto que você precisa ser sintético, como um resumo, uma pequena mensagem que você vai mandar para o seu chefe, que tem que ser formal. Então, demonstrar o uso do pronome relativo nessas situações é fundamental, né, povo lindo? Então, veja aí, ó. Características, né?
Você vai ver tanto formas variáveis, que vão flexionar em gênero e número. Você também vai ver que eles podem não variar, né? Tipo de oração que introduzem. Sim, os relativos são conectivos oracionais. Eles vão introduzir esse tipo específico aqui de oração. As chamadas subordinadas adjetivas. Orações que vão trazer a um termo da principal uma característica, algum tipo de especificação. Por isso que ela leva esse nome, tá? Então, já tem uma informação importantíssima. Se vocês avistarem um pronome relativo, é um indício muito forte que lá dentro tem uma oração adjetiva. Tá ligado? Porque esse é o tipo de oração que esse pronome encabeça. Que mais? Devem ser preposicionados quando a regência exigir. Isso aqui principalmente na redação Enem, gente. Muita gente perde ponto na competência 1 porque não presta atenção a esse detalhe, isso é muito sério, tá? O uso desses pronomes formal exige também esse conhecimento de regência. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O governo não dá, em geral, os recursos. Tô danada para borrar hoje, não tô? Esbarra. Os recursos que a população necessita. Ó, presta atenção. Você já está vendo bem o relativo, eu já tratei de circular para diminuir a conversa, direto ao ponto. Repara que você tem duas orações, tá? Dentro desse período, o pontinho dele tá aqui. Essas orações têm cada uma o seu verbo independente, ó. Dá e necessita. Presta atenção nesses dois verbos. Isso é a prova dos 9 de que você tem um período composto, tá? Você viu ainda há pouco eu falando que pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, ou seja, uma oração que vai apresentar algum tipo de característica, especificação. Então, quando eu digo assim, ó, o governo não dá em geral os recursos que a população necessita, esse que retoma recursos. Olha como a gente foi direto ao ponto em vez de ficar ampliando a conversa. O governo não dá os recursos, a população precisa desses recursos. Para que isso? Usa um pronome relativo no meio das orações e acabou. Passa reto, chama. Então, esse que aqui, gente, ó, retoma o substantivo recursos. Então, veja que se a população necessita desses recursos são necessários. Ou seja, o governo não dá, em geral, à população os recursos necessários. Então, essa oração aqui é a cara de um adjetivo, tá? Ela vai claramente aqui apresentar algum tipo de especificação para o substantivo recursos, ó, detalhe. Outra dica importante, você vai perceber que esse que aqui, ó, ele pode ser tranquilamente substituído por o qual. Pronto, olha aí. O governo não dá, em geral, os recursos, aí, claro, você vai fazer uma pequena alteração aí, porque como o antecedente está no plural masculino, o qual é um tipo de relativo que varia. Então, que vai ficar corrigindo, ó, os quais. Pronto. Não dá as medidas. As medidas, as quais. O recurso, o qual. A medida a qual. Pronto. O qual é sempre um pronome que vai estabelecer a concordância com o antecedente. Mas tem uma coisinha ali, ó. Um probleminha. Parece que o período está super organizado, tá lindo, cheiroso, mas não tá não. Tá fedendo. Por quê? Porque repare que o verbo da segunda oração é necessita. Quem necessita de. Como é que eu vou dizer eu necessito dinheiro? Não, eu necessito de dinheiro. A população necessita de recursos básicos. Então, eu não vou dizer a população necessita recursos básicos.
Eu necessito de você. Necessito você? Não, tem o de. Agora eu te pergunto, querido estudante, cadê esse dia aí? O gato comeu foi? Rapaz, presta atenção no serviço. Então, esse verbo exige a preposição de. Esse pronome deveria, por isso, ó, estar preposicionado, porque a regência do verbo exige, gente. Pronto. Aí sim. Agora está cheiroso. O governo não dá, em geral, os recursos de que a população necessita. Ah, professor, tá esquisito, isso aí tá feio. Tá bom, pois não bota não pra você ver, viu? Veja lá que você vai ser penalizado na competência 1, tá amarrado, repreendido, pisa a cabeça de Satanás. Não. Se, mesmo você achando esquisito, feio, bote. Preste atenção ao verbo que está lá na oração. Às vezes é um substantivo, outra palavra que necessite preposição. Você tem que colocar, tá bom? Então, tá bem aqui, ó. O probleminha que, nesse caso, iria fazer você ser penalizado na competência 1 da prova Enem ou qualquer vestibular que avaliasse, né, sua capacidade de demonstrar conhecimento acerca dos recursos coesivos, da regência, da colocação pronominal. Tá bem aí, minha gente? Olha aí. E o que que leva a gente a fazer isso, a não enxergar? Porque na hora da oralidade, na hora da fala, a gente não liga muito para essas coisas, não, é verdade. Você faz assim, ó, só como as coisas que gosto. Todo mundo diz isso, só como as coisas que gosto, só faço as coisas que gosto. Então, veja bem que na oralidade isso é comum, mas quem gosta não gosta de? É porque é mais difícil, é mais pesado a gente dizer na fala, só como as coisas de que gosto. Só faço as coisas de que gosto. Só falo com as pessoas com quem concordo. É ruim? Você diz assim, só falo com as pessoas que concordam e acabou, e tá entendido. Mas num texto mais formal não vai rolar o sentimento não, viu, bebê? Não rola. Não rola, tá bom? E outra, desempenha papéis sintáticos na organização oracional. Sabe o quê? O pronome relativo, eu não disse para você que ele vai retomar um termo? Então, suponha que este termo estivesse lá, certo? Suponha que eu digo, o governo dá os recursos à população. Ponto. Aí uma outra oração. A população necessita desses recursos. Bom, se eu tivesse o recurso nessa segunda oração, não seria complemento do verbo necessitar? Pois é. Quando eu substituir pelo pronome relativo, o pronome relativo ficou lá e exerceu a função que a palavra que ele retoma, que seria recurso, exerceria. Por isso que ele tem um papel sintático, viu? E quem for fazer vestibulares mais tradicionais, gente, ou concursos, né? É uma das questões que costuma ser mais cobrado, ou seja, papel sintático dos pronomes relativos. Cuidado com essa informação. Então, esse slide aqui, meu filho, é bomba, bombástico. Aqui tem todas as informações que você precisa saber para entender de pronome relativo, viu? O que você já aprendeu na sua fala aí no dia a dia tá ótimo, tá aprendido. Você precisa dominar o padrão sobre esses pronomes. Se liga. Então, tem um quadrinho aqui, um quadro resumo mostrando aí os principais relativos entre variáveis e invariáveis, ó. Quando ele varia, né, evidentemente, ele vai concordar com o substantivo que retoma. Então, eu vou ter a blusa a qual, os vestidos os quais, a casa a qual, tá? As praias as quais. É algo assim. Invariáveis estão aqui nesse quadrinho, na última coluna. Quem, onde. Cuidado, que tem pronomes relativos também interessantes. Ó, por exemplo, o que ele é um pronome super democrático. Ele retoma tudo. Ele retoma gente, ele retoma coisa. Ele retoma todos os seres. Beleza? Mas o quem não é nada democrático. Pelo seguinte, o pronome relativo quem, ele só pode fazer referência à pessoa. Onde? Outro pronomezinho nada democrático. Tem gente que sapeca onde é em tudo que é lugar, mas por falar em lugar, onde somente pode retomar a ideia de lugar. Lugar mesmo físico, ou pelo menos um lugar mais metafórico, tá? Você diz, por exemplo, meu coração é o lugar onde você mora. Ok, você mora no meu coração. Não vamos dizer que é uma morada, que é um lugar físico, denotativamente falando, mas é uma referência metafórica a lugar. Agora, você dizer a situação onde me encontro, por acaso alguém se encontra
E situação é lugar, gente? Como é que pode isso? Não. A situação em que me encontro, a situação na qual me encontro. Então, a ideia é essa, você só vai usar onde para referenciar lugar e acabou. Passe a régua. Então, cuidado com esses dois pronomezinhos aqui, tá? Muito cuidado. Qual é o cuidado que você tem que ter com o qual? Ele, apesar de ser um pronome variável, ele é bem democrático, ele só tem um detalhe. Você tá vendo que isso aqui, ó, isso aqui que eu tô marcando, são artigos. É o único pronome relativo que tem artigo, gente, na constituição dele. Então, o, os, a, as. O que que significa dizer? Para você usar seguramente o pronome quais, tá? Ou uma de suas variantes, pelo amor de Deus, o antecedente tem que estar determinado, tem que estar definido. Esse é, né, o detalhe do uso do qual, tá bom? Então, se você não tiver certeza de que está definido, jogue logo o quê? Que o que retoma tudo. Beleza? O que retoma lugar, retoma. Só que ele vai exigir a preposiçãozinha. Em que? Se o lugar não tiver especificado também. Então, a praia de Atalaia, na qual estive ontem, ó, aí pode usar na qual tranquilo. Ou seja, na qual vai ganhar o valor de onde aí? A praia de Atalaia, onde estive ontem, é linda. Tá bom? Cujo também é um pronominho variável que merece a nossa atenção. É um dos pronomes, gente, não vou mentir para vocês, não. Vou ser reta. É o pronome relativo que exige mais conhecimento da pessoa, tá bom? Por quê? Porque o cujo, ele tem algumas, vamos dizer assim, idiosincrasias, ele tem algumas regrinhas aí que precisam ser realmente conhecidas. Primeira delas, ele vai ligar dois substantivos e, em geral, vai estabelecer a ideia entre possuidor e coisa possuída, ou seja, substantivos que ele liga trazem em si essa ideia, né? Algum tipo de relação mais forte entre esses dois substantivos, tá? Dos relativos, o cujo ele não aceita ser posposto de nenhuma palavra. Cujo U, por exemplo, não existe isso, gente. É a mesma coisa de pelo U. Isso é completamente informal, tá? Então, nem cujo U, nem cujos Us, eu não sei nem como é que pronuncia isso, não dá. As pessoas cujos os pensamentos, não, de jeito nenhum. Cujos pensamentos, cuja vida, cujas coisas. Olha aí, ó. Os cidadãos cujos pertences foram roubados prestaram queixa na delegacia mais próxima. Então, quando eu digo, ó, os cidadãos cujos pertences, o cu está ligando cidadãos e pertence e estabelecendo entre eles relação possuidor, coisa possuída, ou seja, os pertences deles, dos cidadãos. Entendeu? Então, muito cuidado. Cujo também é um pronominho, como qualquer outro relativo, que deve ser antecedido de preposição naquela condição lá que eu falei para você ainda há pouco, tá? O quanto é um outro relativo variável, muito raro. Não é comum a gente utilizar muito no dia a dia, tá? Mas os demais, sim. É algo assim, ó. Coma, quantos. A gente costuma usar assim. Mas para ele ser relativo, ele tem que ser construído assim. Deixa eu fazer direito. Coma morangos. Quanto quiser. Olha. Repara. Quantos? Olha que o pronome quantos está retomando o substantivo morangos. Ou seja, você vai querer morangos e coma quantos você quiser. O quantos dá meio que uma ideia mais, vamos dizer assim, genérica ao substantivo que ele retoma, né? Dá uma ideia mais indefinida, vamos dizer assim. Compre quantos pães quantos quiser, quantos puder, enfim. Esse é o uso do quantos, tá? É isso. Quantos, quantas, quanto, quanta. Ó.
Aqui nesse slide, preste bem atenção, querido estudante, que agora a gente vai ver como é que a gente vai conectar as coisas aqui. Como é que a gente vai conectar essas orações por meio do pronome relativo. Perceba. Nós temos duas orações, tá? Em sequência, que a gente chama de orações. Período simples, pronto. O carro passou, o carro é lindo. Será que a gente no dia a dia usa isso mesmo? Diz isso, o carro passou, gente, o carro é lindo. Pode até ser, né? Mas nós podemos reduzir isso aqui. Perceba que aqui na primeira oração, ó, o substantivo carro, ele é sujeito, né? Ou seja, é o termo a respeito do qual o predicado informa algo. Depois, o carro é lindo. Sujeito de novo, né? Então, primeiro eu trago informação sobre o carro que passou, depois eu dou aí a ele algum tipo de caracterização, dizendo que ele é lindo. Se você fosse juntar essas duas orações, olha como fica tranquilo. Eu vou usar um pronome na segunda oração que evite de eu repetir o substantivo carro. Olha só como é que fica. Aqui, peraí. Ó, o carro que passou é lindo. Olha aí. O carro que passou é lindo. O que foi que esse pronome relativo fez? Ele simplesmente, ó, evitou que você escrevesse duas orações e, escrevendo duas orações, você repetisse o mesmo substantivo. Aí, o que acontece? Dessa oração, ó, o carro fica sendo sujeito, continua sujeito da primeira, e o pronome que vai substituir vai ser o sujeito que ele seria, se tivesse aí. O carro passou, ele é lindo. Entendeu? Então, o que vem e faz às vezes de carro, sem precisar repetir. Então, é assim que ele conecta duas orações em um único período. Em vez de você escrever duas orações isoladas, cada uma em si, contendo um período. Então, ó, o que retoma carro. Tá vendo? Ele faz esse processo. Quem é lindo? O carro. Pronto. Eu lhe falei das moças. As moças chegaram. Olha só. Você precisa repetir? Não. Olha como é que fica, ó. As moças das quais lhe falei chegaram. Tia Flavinha, posso colocar aí de quê? Pode. As moças de que lhe falei chegaram. Eu prefiro ali das quais, porque dá essa ideia no contexto de que essas moças são conhecidas, né? Já foram aí citadas, mencionadas. Então, você tem aqui, ó, o artigo definido, que traz essa ideia de conhecimento, de afinidade, intimidade. Então, vejam que na segunda construção, ó, qual retoma moça e com elas concorda. E tá preposicionado? Tá. Aqui eu contraí a preposição de mais o artigo as do pronome as quais. Por quê? Porque quem fala, fala de alguém. Então, essa é a construção formalíssima, gente, ó. Quem fala, fala de. Entenderam? Por isso vai ficar aqui de, que vai juntar com as. Aí você sabe que contrai e dá as. Tá vendo aí? Quase que é quase matemático, né? Isso aí. Quase mortemática, meu povo, mas não é não. Não é tão difícil não, é só praticar. Agora vamos ver isso aí no gênero. Amo esse poema. Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver o que é que o Carlos Drummond traz aqui pra gente de conteúdo nesse poema lindo, maravilhoso. Quadrilha. Quadrilha lembra o quê? Será que é o substantivo coletivo, sinônimo de reunião de bandidos? Pessoas que se juntam para fazer o mal a alguém? Uma quadrilha de, sei lá, estelionatários, uma quadrilha de traficantes. Sei lá, sei lá. Bora lá, povo lindo. Deixa eu tirar aqui meu sapato, que meu pé tá doendo e eu sou dessas, que eu não aguento dor, não. Ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Nossa. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Nossa. Quadrilhinha meio trágica essa, né?
A gente já percebe pelo conteúdo aí que não se trata de uma quadrilha de bandidos, né, de malfeitores. Mas lembra um pouco, não totalmente, mas lembra um pouco, os pares que se reúnem para dançar uma quadrilha, gente. Aquela dança típica, né? Muito comum nas famosas e maravilhosas festas juninas. Você vê que sempre tem que ter um par, né? Para dançar lá, fazer os vários passos da quadrilha. Mas essa quadrilha é um pouco triste, né? Parece que os pares, ou pelo menos aqueles que queriam um par, não, formar um par, nunca dava certo. Esse par, de alguma forma, se quebrava. O que, que a gente percebe? Que ao usar os pronomes relativos, eu sempre vou ter a relação entre substantivos, nomes de pessoas, nomes próprios, de alguém que queria alguém, mas esse alguém querido sempre amava o outro alguém, e assim sucessivamente. Então, olha o tanto de pronome relativo que aparece aqui no poema de Drummond. Vocês acham mesmo que o Carlos Drummond de Andrade usou esses poemas, aliás, esses pronomes relativos aí à toa, gente? E ele podia, né, por se tratar de texto literário, fazer quantas repetições ele quisesse. Texto literário abre, né, essa possibilidade para uma escrita mais repetitiva. Muito bem-vindas até as repetições enfáticas nesse tipo de texto. Então, ele poderia ter escrito, ó, João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava Maria, Maria amava Joaquim, Joaquim amava Lili, Lili não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Aqui ele já não usa mais pronomes relativos, né? Então, até aqui, o terceiro verso, ó, veja que ele está tentando mostrar a ideia de quadrilha, mas não forma par. Não forma porque, por exemplo, o João amava a Teresa, mas a Teresa amava o Raimundo. Então, ó, sempre que o pronome relativo aparece, ele vai reativar um indivíduo que ama outro. Ou seja, João amava a Teresa, mas não dá. Não rolou a quadrilha, não rolou o papo porque a Teresa amava Raimundo. A Teresa amava Raimundo, mas também não rolou o par com Raimundo porque o Raimundo amava era Maria. Vixe, Maria. Esse que aqui retoma Raimundo, né? A Maria amava o Joaquim, então não rolou o par com Raimundo. Vixe. O Joaquim amava a Lili, mas aí a Lili não amava era ninguém. Pronto. Olha só. Aí aqui ele vai retomando cada um dos personagens dessa quadrilha. João foi para os Estados Unidos. Teresa, que amava Raimundo, foi para o convento, ou seja, desiludida pela possibilidade, pela impossibilidade do amor com Raimundo, ela decidiu ser esposa de Deus. O Raimundo, que amava Maria, morreu de desastre. Nossa, a Maria que amava o Joaquim resolveu não ficar com mais ninguém. Ficou para ti, ou seja, não casou. Era a expressão típica da época, né? Não casou com ninguém, resolveu não ser mãe, revoltou-se. O Joaquim, que amava a Lili, e a Lili não amava ninguém, o Joaquim suicidou. Gente, a Lili, olha a ironia do momento, a Lili era a única que não amava ninguém. Se casou com o tal J. Pinto Fernandes, né? Que não tinha entrado na história. Aí bem que ele usa o pronome relativo de novo para tomar esse J. Pinto. Só que interessante, né? Até então, até antes, vamos dizer assim, dessa segunda parte, que ele vai mostrar o destino de cada um dos personagens desse poema, o J. Pinto aparece meio que descaracterizado. Todo mundo tem o nome, a Tereza, a Maria, o Joaquim, a Lili, o João. Mas o J. Pinto nem nome tem, ó. O nome dele próprio está abreviado, só tem os sobrenomes. J. Pinto Fernandes. E parece, pelo sobrenome, o nome de uma pessoa abastada. A Lili não amava ninguém, mas casou com esse J. Pinto, que até então não estava na história. Mas será porque que a Lili casou com ele? Será que a Lili amava mesmo o J. Pinto? Então, veja que os pronomes relativos, evidentemente, eles não vão ser recursos coesivos só de textos denotativos, não, textos científicos, textos técnicos. Aparecem muito bem como recurso em texto literário e até repetitivo para indicar essa ênfase, para dar essa ideia da quadrilha que a gente vê em Drummond, né, gente? Então, veja bem, ó. Sempre a setinha ali apontando. Quem amava Raimundo? Aliás, Teresa. João amava Teresa. A Teresa amava Raimundo. Olha aí. Aí a Maria.
O Raimundo amava a Maria, mas a Maria amava o Joaquim. Ó. O Joaquim amava a Lili e a Lili não amava ninguém, né? Olha aí, ó. E o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, ou seja, entrou de gaiato no navio e casou com a única que não queria nada com ninguém. Então, top, né? Bom, vamos resolver aqui uma questãozinha, bebês. Vamos lá. Como dizemos, concordo com as ideias, devemos dizer, as ideias com que concordo são sempre as menos radicais. As ideias que concordo são sempre as menos radicais. Museu da Língua Portuguesa, menos o certo do errado, errado do certo. Olha aí. A coerência de frases como as ideias que concordo são sempre as menos radicais é comum. Olha só, gente. Vou marcar aqui com marca-texto para você ficar ligado. Em conversas espontâneas, ou seja, conversas informais de falantes do português brasileiro. Então, vejam que essa não é uma demonstração de registro formal. Porque, repare, se quem concorda, concorda com, quem diz as ideias que concordo são sempre as menos radicais, para onde é que foi a preposição do verbo concordo? Para onde é que foi, querido estudante? Se quem concorda, concorda com, onde está essa preposição, né? Então, ele coloca, ó, porém o correto, eu não colocaria correto, eu colocaria, porém, o formal, vamos trazer para cá, falar que um é correto parece dizer que o outro é errado, né? O formal seria, as ideias com que concordo são sempre as menos radicais, agora vamos entender por quê. Esse que é bem que não é relativo? É. Como é que eu sei? Porque ele está retomando. Eu concordo com o quê? Com as ideias, ó. Ele está retomando. E na oração que ele introduz, que é adjetiva, eu estou vendo que esse verbo aqui pede preposição com. Quem concorda, concorda com. Então, olha, quando eu quero representar a linguagem, o registro formal, eu vou ter que fazer esse tipo de construção. Se, somente se, você perceber uma palavra que após o pronome relativo exige a preposição. Então, em que alternativa o emprego do pronome relativo está adequado à modalidade de escrita formal? Aqui eu gostei do final. Ele está adequado à modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Ah, bom. Agora sim, porque aí eu não vou ter aquela perspectiva de que um é certo ou está errado. É apenas formal e informal. A gente vê que essas construções com os pronomes relativos, elas não são sempre adequadas ao padrão, devido ao costume, né? Principalmente na hora da fala ou da escrita menos formal. Então, vamos lá. O livro o qual a autora foi premiada está esgotado. Como é que você quer pronome relativo? Porque eu estou vendo bem aqui que qual retoma livro. Ó. Vamos lá. B. Este é o livro que eu falei dele ontem. Ah, Maria. Que retoma livro. Isso aí está totalmente coisado. Este é o livro que eu falei dele ontem. Gente, pode até comunicar, mas não está muito coeso, não, né? Nada, aliás, não está nada coeso. O livro cujo o autor foi premiado está esgotado. Ai, gente. Cujo retoma livro, tá? Mas o cujo tem uma especificidade, ele concorda com o substantivo que vem depois. Então, lembra que o cujo é um pronome particular, como eu falei para você. Ele normalmente estabelece a relação entre possuidor, o autor, e a coisa possuída do livro. É um pronome que jamais, em representação ao registro formal, que é o que a gente está querendo na questão, ele aceita artigo posposto, gente. Então, muito cuidado, ó. Bote não. O livro cujo autor foi premiado está esgotado. Aí vai. A letra D traz, o livro do qual falamos ontem está esgotado. De novo, ó, qual, retoma livro. E eu tô vendo que tem aqui a preposição de. Tá contraída com o artigo o, né? De onde é que ela vem? Do verbo falar. Quem fala, fala de. Por isso, essa preposição veio aqui bater, ó, antes do relativo qual. Ah, essa daí parece estar fina. Chique. Vamos ver o outro.
O livro de cuja a autoria, olha, o cuja a, meu Deus, não. Então, o livro de cuja autoria foi premiada está esgotado. Também está esquisito isso aí. Isso aí não, hein? Eu achei mais bacana a letra E. Opa, a letra D. O livro do qual falamos ontem está esgotado. Vamos ver o que, é que a gente faria de intervenção na A. O livro qual a autora foi premiada. A autora foi premiada pelo livro. Então, cadê? Era melhor aqui colocar assim, respeitando aí, premiada por o livro pelo qual, ó. Agora sim, eu tenho aí algo mais adequado ao registro padrão. O que faltou na letra B? Só a preposição exigida pelo verbo falar. Quem fala, fala de. Este é o livro de que falei. Então, esse dele também não tem que estar aqui, não. Este é o livro de que falei ontem. Pronto. Aqui é só tirar esse ozinho. O livro cujo autor foi premiado está esgotado. O livro do qual falamos é a resposta correta aqui. O livro de cuja autora foi premiada. Não. É o livro cuja autora foi premiada. Pronto. Tá bom? Aqui você poderia ter também o livro cuja autora foi premiada. Eu poderia ter duas ideias, para dizer que o livro é dela, da autora, ou então que ela foi premiada pelo livro. Uma outra construção seria essa. Ó. O livro cuja autora foi premiada está esgotado. Então, depende daquilo que eu quero dizer. Então, você vê como é que ele funciona como organizador aí, textual, na letra D de dado exatamente. Tudo bem, cheirosos? Tudo tranquilo? Vamos mais. Muito bem, aí nosso sextou. Então, para vocês entenderem que a coesão é um processo a partir do qual você vai organizar as informações na superfície textual. Ou seja, ali, naquilo que está escrito, naquilo que vai ser falado, eu tenho que conectar direitinho uma palavra a outra e, assim, formar uma frase que, junto a outras frases, forma os períodos de um parágrafo ou, então, os versos de um poema, né? Parágrafo, texto em prosa, poema é poema. Então, o processo por meio do qual se organiza as informações de um texto. Para isso, empregam-se recursos linguísticos na superfície textual, os quais podem fazer referências dentro ou fora do texto, coesão referencial, por isso mesmo referência, o relativo é uma delas, né? Uma dessas artimanhas linguísticas utilizadas para fazer esse tipo de coesão, e a outra sequencial, porque elas permitem que você dê sequência às ideias do texto, ou seja, você liga uma oração à outra por meio de verbos, tá? Preposições, locuções prepositivas, conjunções, locuções conjuntivas, e dão aí sequência ao fluxo textual. Então, assim, desse recurso linguístico, com certeza, as orações adjetivas, tá? Vão ter aí como conectivo o pronome relativo. Só tem duas adjetivas na vida, queridos estudantes. A adjetiva que vai ser restritiva, porque naquele momento ela vai apresentar uma característica que não é própria do ser, uma característica esporádica, acidental, tá? Uma característica que naquele instante se manifesta, mas daqui a pouco não se manifesta mais. A explicativa, ela traz uma característica que já é essencial do ser, ou seja, ela é o tempo todo manifestada. E com relação à pontuação, as restritivas jamais devem ser isoladas por vírgulas ou outra pontuação qualquer, ao passo que as explicativas devem sempre apresentar, gente, as vírgulas, tá? Então, já fica a dica aí em relação a sinais de pontuação que vão marcar esse tipo de oração e, evidentemente, os conectivos que vão introduzir. Esses são os pronomes relativos, tá? Então, não poderia falar de pronome relativo sem mostrar, tá? Que tipo de oração ele introduz. É impossível. Tá bom, querido estudante da segunda série? Olha aí. A referencial é essa que o pronome relativo faz. Então, ele vai criar um sistema de relações de modo que você possa tanto, através desse conectivo, fazer, tá? Ligação com o que está dito e o contexto. Essa coesão, ela é fora do texto, portanto, ela é esofórica, tá? E outro tipo de recurso coesivo que permite que você conecte dentro do próprio texto, tanto recuperando informações como antecipando. Essa aí é do tipo endofórica. Então, se você me pergunta, tá,
Já entendi que o pronome relativo introduz orações adjetivas. Já entendi que o pronome relativo ele é recurso de coesão referencial, porque ele retoma informações dentro do texto. É isso? Exatamente. Essa que retoma informações a gente chama de textual ou endofórica. E os pronomes relativos em si fazem o tipo anáfora, ou seja, toda e qualquer retomada, recuperação, tá? Então, é isto. Só para mostrar. Os pronomes relativos, o próprio nome é bem intuitivo, né? Fazem referência em geral a um ser já mencionado. Termo anterior, termo antecedente, para não dividir a ideia em várias orações ou para evitar repetições desnecessárias, tá? Então, nessa perspectiva, os pronomes relativos fazem isso. A gente já viu esse quadrinho aqui. Olha aí, ó, o que é que eles fazem? Substituem seu antecedente, por isso ele é anafórico, ou seja, ele sempre, ó, retoma. É termo que vem antes, daí antecedente, vem antes do relativo, tá? E em relação a ele, exercem funções sintáticas. Conecta, em geral, a oração principal subordinada adjetiva, que pode ser, como você viu também, restritiva e explicativa. Faz referência a seres em geral, coisas, pessoas, lugares, e evita justamente essas repetições desnecessárias. Funciona como um elo entre duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que se liga à outra. Então, é certo que a presença de pronomes relativos, gente, é um índice muito forte de oração subordinada adjetiva, tá? Cada oração subordinada, ela vai ter os seus conectores se ela estiver na forma desenvolvida. Então, entenda que o relativo é o conectivo das orações subordinadas adjetivas, tá? Sejam restritivas, sejam explicativas. Então, veja aí, ó. Dentro de um contexto fica muito melhor. Olha aí nessa campanha institucional ou campanha social, uma campanha aí de combate, né, ao lixo na rua ou descarte de lixo inadequado. Você tem um texto principal da campanha, um texto verbal que diz: o lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Ou seja, você joga na rua, aí vem a chuva, né? E traz de volta para tua casa. E não só o lixo com lama, muita água. Você sabe, né? A natureza, ela é sábia. Não é dela, ela não quer aquilo que pertence a ela, não. Então, ela joga de volta pro dono. Tá entendendo? Então, as orações subordinadas, elas costumam se encaixar na oração principal, funcionam como um adjunto nominal. Então, veja que esse pronome relativo aqui, que retoma o substantivo lixo, ele não está atrelado a uma oração, né? Uma outra oração. Você tem esse recurso muito comumente empregado, tá? Nas orações adjetivas sem a principal, nas publicidades, porque elas chamam logo diretamente a atenção para aquele substantivo, né? Que é, vamos dizer assim, um foco, neste caso, do gênero anúncio publicitário, a campanha institucional. Então, o objetivo aqui é conscientizar as pessoas sobre o descarte adequado de lixo. Você joga na rua, não, filho, jogue não. Porque esse lixo que você joga na rua, ou seja, o lixo jogado, olha como oração tem cara de adjetivo, né? O lixo que você joga na rua é o lixo jogado. Olha aí. Então, quer retoma lixo e o projeta, tá? Para essa segunda oração. Você joga na rua o lixo. E esse lixo vai voltar para dentro de sua casa. Presta atenção no serviço, não, né? Aí a gente vê a imagem de uma mosca nojenta, eca. Eu sei que cada ser humaninho, cada ser que existe no planeta tem sua função. Mas mosquinha é nojentinho, hein? Né? Né? Então, olha aí. Uma coisa interessante que também eu não poderia deixar de mencionar aqui na nossa aula, é a semântica das orações adjetivas, gente. Olha só. Um texto, melhor. Um texto ele não é construído só das informações que você lê ou ouve, mas principalmente das suas chamadas entrelinhas, aquilo que você consegue interpretar, ou seja, o que não foi dito ou que não foi escrito. Essas informações que demandam essa análise do que não foi dito ou escrito são chamadas de implícitos textuais, tá? E as orações adjetivas representam um importante tipo de implícito, que é o implícito pressuposto. Esse é um tipo de implícito cuja inferência, ou seja, cuja ideia que você vai ter ali
cuja conclusão que você vai ter, ela não pode ser negada de jeito nenhum. Tanto as adjetivas restritivas quanto as adjetivas explicativas. Vou te mostrar como é que isso funciona. Olhando assim, você vai dizer, ah, não, professora, pelo amor de Deus. Isso é a mesma coisa. Ah, olha aí, né? Não. Veja que a oração destacada em vermelho no primeiro período, ela não está isolada por vírgulas. Você vendo agora que esse tipo de oração é adjetiva restritiva, né? Pois é. E aqui está isolada por vírgulas, é justamente a explicativa. O que acontece? Veja bem. Meu irmão que mora na Irlanda vem ao Brasil no fim do ano. Eu estou restringindo, ou seja, meu irmão que mora na Irlanda, vamos colocar aqui meu irmão irlandês. É um adjetivo com certeza, né? Esse que pronome relativo retoma meu irmão. Quando eu restringo, eu estou dizendo que eu tenho outro irmão, pelo menos mais um irmão, e que não mora na Irlanda. Por quê? Porque eu tornei essa oração um adjetivo restritivo. Então, se eu restringo, significa dizer que eu estou falando desse irmão que mora na Irlanda. Eu devo ter pelo menos mais um que não mora lá. Aí, meu irmão que mora na Irlanda, ó, eu já trouxe um adjetivo explicativo. Então, aqui eu entendo que, por mais que essa pessoa tenha mais um irmão, eu não consigo entender isso. Eu só consigo dizer que ela está falando de um irmão. Se ela está explicando, é desse irmão que ela está falando e esse irmão mora na Irlanda. Então, aqui, nessa segunda construção, qual é o implícito do tipo pressuposto não pode ser negado? Essa pessoa tem um único irmão e esse irmão mora na Irlanda. Qual é o pressuposto ativado aqui com a adjetiva restritiva? Essa pessoa tem um irmão que mora na Irlanda, mas ela tem outro irmão que não mora na Irlanda. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando for usar esse tipo de oração e o pronome que encabeça, tá, gente? Porque, de fato, as ideias são bem distintas, tá? Aqui a gente tem um slidezinho que você vai olhar com mais cuidado, em casa, vai fazer como exercício de classe, perceber aí o pronome relativo e as preposições que, nesse caso, né, advindas da regência dos termos que vocês estão vendo aí sublinhados, vão demandar aí preposições, tá? Tem umas questõezinhas a mais. A todos, muito obrigada pela atenção, pela companhia. Espero que tenham entendido bem a coesão a partir dos relativos. Desejo uma ótima sexta, excelente fim de semana e até a próxima, gente. Tchau, tchau.